São 8h35. O jogador de futebol Lucas Paquetá jogou no Flamengo, joga na Inglaterra, é atleta da seleção brasileira. Deve ser ouvido nesta semana aqui na CPI de manipulação de jogos e apostas esportivas, porque ele está envolvido num caso em que há suspeita de que ele tenha participado, junto com familiares, de um esquema para se beneficiar de apostas esportivas lá na Inglaterra. A Aline Beckett tem todos os detalhes para a gente, né, Aline? Isso mesmo, Colombo. Bom, o depoimento do jogador da seleção brasileira, Lucas Paquetá, deve acontecer por videoconferência na próxima quarta-feira, na parte da tarde, né? Ele é obrigado a prestar esse depoimento porque foi aprovado um requerimento de convocação para que ele preste esclarecimentos na CPI, certo? Eu lembro a vocês que Lucas Paquetá foi denunciado por envolvimento em apostas esportivas em jogos do campeonato inglês, como você bem disse, e segundo a acusação formal divulgada pela Federação de Futebol da Inglaterra, o jogador teria forçado cartões amarelos em 4 partidas de futebol, né, em novembro de 2022 e em agosto de 2023. O tio do jogador, Bruno Tolentino, também é investigado e também teve um requerimento de convocação aprovado pela CPI. Agora, um outro depoimento que estava previsto para essa semana também, mas não irá acontecer, é o da influenciadora Deolane Bezerra. O STF aceitou o pedido da defesa dela de desobrigar o depoimento da influenciadora. Portanto, ela pode comparecer ainda à CPI, pode ficar em silêncio também, como preferir, mas essa semana o foco é o depoimento do jogador Lucas Paquetá. Nós seguimos por aqui, vamos acompanhar na quarta-feira como será essa repercussão do depoimento. Colombo. Com certeza, Aline, sempre juntos por aqui, acompanhando as notícias importantes do país e do mundo. E é claro, não é, Vilela, que o depoimento de um jogador da seleção brasileira, atleta revelado pelo Flamengo, as acusações contra ele são gravíssimas, né? Ele joga no West Ham da Inglaterra e existe uma empresa contratada pela FIFA, Federação Internacional de Futebol, que identifica apostas que fogem do comum pelo mundo. Então ela diz o seguinte, olha, no jogo tal, um jogo desse porte, é habitual ter, 100 apostas. Nesse jogo aqui, tem 1000 apostas, né, Vilela? É assim que ela denuncia à FIFA um eventual problema. Fala, ó, fica de olho lá, porque esse jogo aqui está significando um volume muito grande de apostas acima do que é considerado normal. Fizeram esse alerta em jogos em que havia o Lucas Paquetá. Foram procurar as apostas. As apostas aconteciam onde? Na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. De onde vem? Lucas Paquetá. Os vencedores são parentes de Lucas Paquetá, quem ganhou as apostas, o maior volume de apostas, quem ganhou dinheiro ali. Em lances cujo personagem envolvido era Lucas Paquetá. E aí a Federação Inglesa de Futebol abriu o olho e o Paquetá está sofrendo um processo que pode, inclusive, expulsá-lo do futebol, acabar com a carreira dele. Que é um caso para investigação, sem dúvida alguma. Resta saber se a CPI quer investigar ou fazer circo. Aí a gente fica na mão dos nossos parlamentares, né, Vilela? Você foi no ponto, Colombo. O fato de que haja esse tipo de investigação é algo que é bastante grave. Não se pode permitir que haja alguma forma de manipulação por conta de interesses financeiros, de jogos, de atividades esportivas, atividades como essa, que são atividades que influenciam, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social, de penetração social, em milhares e milhões de pessoas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. No caso de Paquetá, por exemplo, é um jogador que joga no futebol inglês. Então, é fundamental que haja uma investigação, que haja punição, que haja rigor e que se possa usar todos os instrumentos para identificar os culpados. No entanto, me parece que o fato de haver essa convocação na CPI da manipulação de Lucas Paquetá, de Deolane Bezerra, por exemplo, me parece que são muito mais pessoas com forte penetração midiática, capazes de fazer com que hajam luzes
para os trabalhos dessa comissão do que efetivamente essas pessoas possam contribuir para o desfecho das investigações. Então, nesse ponto eu vejo que é muito melhor que seja feito um trabalho com mais prudência, um trabalho com mais técnica, com mais rigor, do que ficar buscando luzes, buscando espalhar fato, mas ao final não entregar nada que seja valioso, nada que seja útil ao final dessa CPI. Valeu, Vilela. Vilela com a gente daqui a pouquinho para analisar outros assuntos importantes do dia.